Glória a Deus, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, que a presença de Deus inunda aonde você estiver ouvindo essa ministração, que a palavra de Deus penetre no seu coração. Em nome de Jesus, é isso que fazemos, anunciar o reino de Deus. Povo de Deus, eu quero já deixar alguns avisos aqui para vocês. Nesse próximo domingo, dia 8/3, aqui na rua José Lourival da Silva, número 176, teremos o nosso primeiro culto de Santa Ceia, presencial. Se você quiser fazer parte conosco, às 7:30 da noite, venha cultuar a Deus junto conosco. Vai ser o nosso primeiro culto presencial. Então eu faço esse convite especial para cada um de vocês. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Quero responder todos vocês. Vou deixar um telefone para contato também, para que você tenha intimidade, que você tenha relacionamento conosco, com a igreja de Deus. E que Deus venha te abençoar. Vamos agora ir para a ministração, que você possa fazer uma oração bem breve aí na sua casa, para que Deus inunde esse lugar onde você estiver. Você pode estar no seu trabalho, na sua casa, até mesmo na academia, ouvindo com o fone de ouvido. Que Deus venha falar tremendamente ao seu coração. Amém? Então feche seus olhos por um instante. Deus, ó Pai, eu quero, Pai, que o Senhor faça-me diminuir, para que o Senhor cresça, Pai. E que eu venha ser apenas um canal de bênção, Pai, para o teu povo, Pai. Usa-me, Pai, como instrumento do Senhor, Pai. E que todas as pessoas que estão ouvindo essa palavra, Pai, tenham o coração quebrantado, Pai, pelo teu nome e pelo teu Espírito Santo, Pai. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Quero trazer uma palavra para vocês, da parte de Deus, no qual foi uma palavra difícil por esse momento que estamos vivendo, né? Eu sou daqui de Minas Gerais, eu não sei qual que é o seu estado, mas aqui em Minas Gerais tivemos uma chuva muito forte, no qual devastou bastante parte aqui de algumas cidades aqui do nosso estado de Minas Gerais, e eu também sei que no Rio de Janeiro teve uma situação lá, uma região também, que pela chuva aconteceu uma tragédia imensa, pessoas morreram, tiveram suas casas desabadas. Então eu quero trazer isso para nós, porque a ministração da palavra de Deus, ela é atual, tanto nos dias antigos, anteriores, quanto nos dias atuais e nos futuros que estão por vir ainda. A palavra de Deus, ela é atual para todos os momentos. E nós, como povo de Deus, vamos nos posicionarmos em oração, em ajuda, em alimentos, em questão financeira para as pessoas que estão nesses momentos difíceis, delicados. É isso que nós fazemos. Eu, no decorrer dessa semana, não postei tantos vídeos, mas estive em oração constante para que Deus enviasse pessoas para aquelas regiões, para que Deus levantasse o povo de Deus para abençoar, ajudar aquele povo. Eu mesmo eu falo que com as pessoas no que eu tenho convívio, eu falo que eu ainda não parei de trabalhar por causa da minha família e eu ainda não quero isso, porque eu tenho o meu salário para sustentar a minha casa, sustentar a minha família. Mas aqueles homens de Deus que já têm o seu trabalho voltado totalmente para a igreja, que consegue ser sustentado através da igreja, do salário da igreja, glória a Deus por esses pastores que estão fazendo a obra com decência. E esses sim conseguem ir a determinados locais que estão passando por dificuldades para orarem, para intercederem, para ajudar tanto com alimento, quanto em quantia financeira, quanto em erguer uma parede. É isso que é o meu anseio, em poder ajudar as pessoas dessa maneira. Eu falo que um dos sonhos que eu tenho é esse, de ter membros que estejam ao meu redor e eu conseguir ir na casa dele e ver que precisa levantar um cômodo, pois só tem um quarto, e ele tem 2 filhos, um casal, e eu chegar e falar com a igreja, vamos levantar um quarto para aquele casal, para aquela família. É esse que é o meu anseio, é ajudar mesmo o próximo, amor ao próximo, amor aos nossos irmãos que estão próximos da gente e até os que não estão. Por isso que eu falo com vocês, envie quantias em dinheiro, envie cestas básicas, envie mantimentos e envie também toda a sua oração para a região de Ubá, região
de Juiz de Fora e região do Rio de Janeiro é da Praia das Ostras. Que você retorne a oração para essas regiões, para que eles venham receber todo auxílio, todo o apoio e toda a ajuda necessária. Que Deus venha abençoar aquele povo. E hoje eu quero trazer uma palavra voltada para esse assunto. Porque o tema é: você é temente a Deus nos dias difíceis? Se você não viu a pregação anterior, essa aqui vai ser uma extensão do que eu estava começando a dizer sobre Jó. Vai ser uma extensão, que eu dei só um parêntese de Jó e falei que seria para uma outra pregação. E um dos irmãos, no qual está nos acompanhando por bastante tempo, ele falou: a próxima pregação vai ser do tema que você falou. E eu disse sim, vai ser daquele tema, do tema de Jó. E no decorrer da semana nós vivemos essa calamidade, essa tristeza, porque pessoas morreram. Isso é triste demais, entristece o coração da gente. Quando você vê que a água inundou a casa da pessoa por inteiro, não ter mais móveis, não ter um local para dormir, a pessoa ficar em cima da mesa e ainda a água está subindo, e as pessoas ficarem desesperadas. Isso aperta o coração da gente de uma maneira imensa. E por isso que eu quero trazer isso para você. Você é temente a Deus? Você confia a Deus nos momentos da dificuldade? No momento da dor? Você confia em Deus nesses momentos? No momento no qual, se você perder tudo, você será que vai blasfemar contra Deus? Será que você vai ter sua fé ainda alicerçada em Cristo Jesus? Ou será que você vai falar: não, agora eu não quero mais viver para Cristo Jesus? Então eu quero trazer esse tema hoje aqui para nós. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Jó, capítulo 1. Vamos ler o versículo 1. Abriu a Bíblia de vocês? Então vamos lá. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com ele. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó o santificava e se levantava de madrugada para oferecer holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Até aí. Aqui, como nós começamos a ver a história de Jó, é uma história muito conhecida. Mas quando você pega para ler Jó, meu irmão, é uma mensagem atrás da outra que Jó nos ensina. E aqui, quando nós começamos a compreender quem é Jó, Jó ele era um homem sincero, ele era um homem íntegro, ele era um homem que temia a Deus. E ele tinha uma família imensa, ele tinha vários bens, como gados, bois, jumentas. E Jó também ele tinha muitos servos. E certo dia, vamos ler o versículo 7. Então o Senhor, vamos ler o 6 em diante, quer dizer, e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Só uma pausa aqui. Aqui nós conseguimos ver que Satanás ele apresentou junto com os filhos do Senhor. Então Satanás ele veio entre o meio do povo ali para apresentar perante o Senhor. Vamos ler o versículo 7 em diante. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal.
Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercastes de proteção a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está nas tuas mãos. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Até aí. Então aqui nós podemos ver que o Senhor autorizou Satanás a fazer determinadas coisas. Porém, Satanás, ele não poderia tocar na vida de Jó. E quando nós conseguimos ler esses relatos, depois continue ou lendo a palavra de Deus, você vai ver todas as pessoas que testemunharam sobre os acontecimentos da vida de Jó foram pessoas que conseguiram fugir. As pessoas, elas foram assassinadas a fio da espada. As pessoas, elas conseguiram fugir porque elas deram um jeito de escapar. E elas chegam até Jó. Jó, eu consegui sair, eu consegui fugir, mas ele matou todo o seu rebanho. Jó, eu consegui sair, mas ele matou todos os seus servos. E eu quero ler para você o que Jó fez no versículo 20. E lá fala assim, ó: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu Deus falta alguma. Povo de Deus, aqui nós começamos a entender um pouco da história de Jó. Jó, por seu momento de vivência com Deus, de intimidade com Deus, de prestar holocausto continuamente com seus filhos, orava para os seus filhos: Deus, os meus filhos estão pecando contra ti, até mesmo que sejam em pensamentos, que o Senhor perdoa eles. Então, Jó, em todo tempo, ele foi um homem íntegro, um homem reto diante de Deus. Só que sobreveio ele essas fatalidades que Satanás lançou até ele. Por isso que nós precisamos entender que quando Satanás, muitas das vezes, causa alguma discórdia, algo que você vê e fala: meu Deus, isso aqui está muito estranho, está muito difícil passar, você tem que entender também, é permissão de Deus. Por mais difícil que seja, às vezes você pode perder tudo, é permissão de Deus. Deus, ele controla todas essas coisas, e hoje nós vamos ver isso. Que por mais difícil que foi a vida de Jó, de perder os seus 10 filhos, de perder todo o seu reinado, todo o seu banquete, toda a sua finança, vamos dizer assim, porque para ele ter esse tanto de animais, ele tinha umas finanças altíssimas. E eu quero que você leia comigo agora o versículo 19. Eu quero que nós vamos lá para o versículo 19. Vai abrindo isso, a Bíblia no versículo 19. Mas antes eu quero falar algo para vocês. No versículo 3, Jó começa a ter uma doença. E essa doença, ela corrói a pele, corrói o corpo inteiro, muito conhecido como lepra. E Jó, ele começa a ter essa doença, ele começa a ficar chateado, ele começa a ficar triste, a ponto de ficar muito mal mesmo. Nós vamos ver isso na história de Jó. Você vai ver que Jó, ele começa a se entristecer de uma maneira tal que ele começa a se machucar, porque a dor é imensa. E no último versículo do capítulo 3, ele vai dizer que ele não conseguiu nem se descansar, porque ele se doía muito, ele tinha muita dor. O versículo 26 vai falar sobre isso, sobre que ele sentia muita dor, capítulo 3, o versículo 25. E eu quero ler com vocês no versículo 19, abre a Bíblia de vocês. Eu quero trazer o versículo 25. Olha para você ver o que diz lá.
no versículo 25 do capítulo 19. E lá fala assim, ó: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumir a minha pele, contudo, ainda a minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos, e não outros o contemplarão. Por isso meu coração consome no meu peito. Aleluia! Aqui Jó, ele começa a dizer para as pessoas, a dizer para ele mesmo: contudo, que consoma toda a minha pele, mas é que a minha carne, eu ainda o verei o Senhor. Ele diz claro para nós que depois que ele está triste, aflito, mas ele ainda diz que os olhos dele contemplarão a glória de Deus. O coração dele vai ver isso, a glória de Deus se manifestar. É isso que é o mais importante. Por mais difícil que seja, por um momento mais angustiante que seja da sua vida. Às vezes pode ser uma doença, às vezes pode ser um momento no qual você perdeu uma casa, um ente querido. Nós precisamos crer que Deus está conosco. Nós precisamos crer que Deus está conosco nos momentos mais difíceis. Não podemos desacreditar de Deus em nenhum minuto de nossas vidas. Nós precisamos vivenciar a fé que Ele colocou em nossos corações em todo dia, em todo momento. A Ele. Atribuir a Ele toda a honra e toda a glória. Por mais difíceis que seja, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, se você não desanimar, se você não parar, você vai ver a glória de Deus. E eu quero também trazer para nós o versículo 37. Vamos lá. Capítulo 37, perdão. Olha o que Deus começa a mostrar para Jó. E Jó começa a entender, de fato, quem realmente é Deus. Porque ele já tinha intimidade com Deus, mas depois ele começa a entender, de fato, quem é Deus. Eu estudando a palavra de Deus, eu falo que eu fico ministrando no decorrer da semana, pensando na palavra, e aí eu vou lendo alguns capítulos, alguns versículos, e quando chega domingo eu pego a Bíblia e acabo de pincelar tudo que eu preciso para estar ministrando para vocês. E cada vez mais eu sou surpreendido com a palavra de Deus. Cada vez que passa eu me sinto surpreendido, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela vai soltando aos olhos para nós. E a gente fala, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso! Como o Senhor, nossa, eu fico lendo a palavra de Deus, eu falo, meu Deus, é mínimos detalhes que Deus está falando conosco. E nossos olhos soltam aqui as revelações da palavra de Deus e você fala, meu Deus, o Senhor é tremendo. Aleluia! Capítulo 37, versículo 1. Fala lá, sobre isto também treme o meu coração e salta do seu lugar. Atentamente ouvi o movimento da sua voz e o sonido que sai da sua boca. Olha aqui, povo de Deus. Vocês, não sei se vocês vão recordar, mas as pregações anteriores eu falo isso para vocês. Que o som da nossa boca Deus conhece. Aqui está claro. Aqui é os grandes feitos de Deus. O título desse capítulo é esse. Então, o som da sua voz, Deus está ouvindo. O som da sua voz, Deus está ouvindo. Isso é tremendo. Vamos lá, mais uma vez. Versículo 2. Atentamente ouviu o movimento da sua voz e sonido que sai da sua boca. Ele o envia por debaixo de todos os céus e a sua luz até os confins da terra. Depois disso, ruge uma voz. Ele troveja com a sua voz majestosa e ele não os detém quando a sua voz é ouvida. Só um momento. Desculpa aí, povo de Deus. Aleluia.
Versículo 5, mais uma vez. Com a sua voz troveja, Deus maravilhosamente faz grandes coisas que nos não podemos compreender, porque a neve diz, cai sobre a terra, como também ao agüeiro e a sua forte chuva. Ele sela as mãos de todo o homem para que conheçam todos os homens a sua obra. Povo de Deus, na hora que eu li esse versículo aqui, eu falei, Deus, como o Senhor é tremendo. Na hora que eu li esse versículo 7, olha para vocês verem, lê mais uma vez aí com a Bíblia de vocês. Versículo 7, ele sela as mãos de todo homem para que conheçam todos os homens a sua obra. Povo de Deus, aqui é a minha palma da mão. Você pode olhar para a palma da sua mão. O que você vê aí que é a obra de Deus? O que você conhece aí, ó, que é a obra de Deus que está aqui nas suas mãos. Você já parou para pensar nisso? Olha que tremendo que é essa revelação daqui da parte de Deus. Deus está falando para mim e para você aqui, ó. A obra dele está aqui na palma de nossas mãos. Existe alguma identidade, alguma digital igual? Olha que maravilhoso que é isso. Eu estava ministrando ali, eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu olhei para a palma da minha mão e comecei a entender isso. Porque aqui Deus está falando claramente conosco. Ele fez uma obra na minha e na sua vida. Ele nos fez imagem e semelhança dele, perfeitos, para que nós venhamos vivenciar para a glória de Deus. E logo na sequência, ele vai dizer várias outras coisas desse tipo, várias revelações, que eu quero trazer mais delas para vocês. Olha o que diz no versículo 41. Só um minuto. Isso. Só que é 38, 41. Olha o que lá está dizendo. Povo de Deus. 38. Minto, vamos ler aqui. É que eu errei aqui. 38, versículo 1. Olha que tremendo. Deus responde a Jó. Então, Jó ali, ele começa a ver o quê? Os grandes feitos de Deus. E ele vai falando vários feitos de Deus. E ele fala sobre a palma da mão, um deles. E no versículo 38, Deus vai responder Jó. Versículo 38, capítulo 38, versículo 1. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem. Perguntar-te-ei e tu me ensinarás? Onde estava tu quando eu fundava a terra? Fazemos saber se tens inteligência. Povo de Deus, olha o que Jó falou direto, o que Deus falou direto para Jó. Onde você estava quando eu estava fundando a terra? Onde que está a sua inteligência para me dizer isso? Povo de Deus, Deus é direto. Deus, ele não precisa fazer coisas mirabolosas para trazer a resposta, talvez, para a sua vida, que você tanto espera. Você precisa apenas orar, clamar, que Deus te responderá. E aqui que eu quero trazer o versículo 41 desse versículo. 38, versículo 41. Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando os seus filhotes gritam a Deus e andam vaguejando por não terem o que comer. Povo de Deus, quem prepara esse alimento? Se não é o próprio Deus. Você já viu uma floresta ser devastada? Você nunca vai ver isso. Porque Deus supre tudo. Todos os animais, todos os insetos, tudo o que há na terra, Deus fez nos mínimos detalhes. E Ele cuida até mesmo dos corvos, de todas essas espécies. Quem dirá da minha vida e da sua vida? Por mais difícil que seja o momento no qual passamos, Ele cuidará de nós. Ele nos dará força para passar todas as provações e dificuldades. Precisamos crer somente, viver com fé nele.
Não há muralhas que ficarão de pé. Precisamos crer em Deus dessa maneira, no qual hoje Ele está nos dizendo. Ele tem cuidado conosco. Ele nos ama e Ele nos quer o bem. Por mais difícil que seja o momento que você vai passar, pode ser uma forja, que logo ali na frente você estará vivendo coisas grandiosas, maravilhosas, no qual você não imaginaria. Eu mesmo sou testemunho vivo disso. Você acha que todas as pessoas que me rodeavam acreditavam aonde eu ia chegar? Não! As pessoas pensaram o quê? Que eu iria morrer no momento que eu estava vivendo uma vida mundana. Esse aí não vai viver, esse aí vai morrer. E assim, quando eu converto, as pessoas falam, não, esse aí não vai viver na presença de Deus, ele vai se desviar. E já são longos 13 anos, para a honra e glória de Deus, que eu estou vivendo na presença de Deus com intimidade, com busca, querendo todo o tempo fazer a vontade de Deus, se envolvendo no ministério, no qual hoje estou aqui ministrando para vocês, no qual o chamado que Deus colocou no meu coração desde a minha infância, desde o ventre da minha mãe. Ele nos conhece. Ele sabe o propósito que Ele tem para mim e para você. Versículo, capítulo 42, e vamos ver o que aconteceu com Jó. Porque Jó, ele começa a reconhecer quem é Cristo de verdade. E Jó, capítulo 42, versículo 6. E lá fala assim, ó, vamos ler 1 ao versículo 6. O arrependimento de Jó. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Versículo 3. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosas e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvir, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aleluia! Jó, por mais que ele vivenciou coisas incríveis com Deus, na hora que ele perde tudo, ele começa a dar questionamentos com Deus. E Deus começa a mostrar as maravilhas dele. Meu filho, eu cuido de você. Olha na palma da sua mão. Olha na palma da mão do seu irmão. Olha na palma da mão do seu amigo. Vê se tem algo em comum. Todos vocês têm digitais diferentes, têm identidades diferentes. Todos vocês são diferentes. Nenhum de vocês são iguais. E logo na sequência disso, Jó, ele começa a compreender as maravilhas de Deus. E Deus mostra para ele, porventura, aquele corvo, quem dará alimento para aquele filhote? Se não é eu, o próprio Deus. E Jó aqui falou, Deus, eu me arrependo. E se prostra diante dele, se ajoelha e começa a falar isso com ele. E no versículo 7 fala, isso, vamos ler o 7 não, eu quero ler o 10, depois você continua lendo todo o versículo. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando orava pelos seus amigos, o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Povo de Deus! Vamos ler mais uma vez esse versículo. Versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando orava pelos seus amigos, o Senhor acrescentou em dobro a tudo o que Jó antes possuía. Aleluia! Aqui Jó, ele começa a ter tudo de novo. Deus abençoou ele tudo de novo que ele tinha. E ele faz uma festa com seus irmãos, um banquete. E Deus o abençoe. E abençoou Jó. E o versículo 12 lá fala assim, ó. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó. Mas
que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, o nome da segunda Kézer, e o nome da terceira Queren Apuque. Moças como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Aleluia! Glória a Deus, povo de Deus. Olha que tremendo isso. Povo de Deus, isso é tremendo. O Jó, ele passou por tantas dificuldades, mas ao longo da sua vida, Deus retribuiu tudo em dobro. Tudo em dobro. E Jó não vivenciou pouco não, povo de Deus. É isso que eu falo. Jó vivenciou muito para ver as suas gerações até a 4ª geração. Então, povo de Deus, essa palavra é isso. Quando Jó começou a orar, começou a clamar, tanto por ele, mas principalmente pelos seus amigos. Então você que é meu amigo que está em Juiz de Fora, você que está em Ubá, você que está no Rio de Janeiro, que está passando por uma dificuldade, que Deus venha te abençoar. Por isso que eu comecei lá no começo falando isso para vocês, gente. O versículo de Deus fala exatamente assim, ó. Quando orava pelos seus amigos. Foi a hora que Deus virou o cativeiro de Jó. Foi a hora que Deus falou, não, o Jó ele é um homem temente. Ele não blasfemou, vou dar ele tudo em dobro, retribuir tudo em dobro. Que você tenha um coração que venha amar as pessoas. Que você venha amar todas elas. Que não venha ter um pensamento contrário do amor. Que você venha orar por essas pessoas. E que você não pare de buscar a Deus. Confie nele, mesmo nos dias mais difíceis de sua vida. Confie nele, porque você é único. Você é único diante de Deus. Que Deus te abençoe e eu te espero nesse próximo domingo para nós tomarmos a Santa Ceia. Se você não puder vir, que está em outro estado ou em outro país, se prepare. Pegue um pão, pegue um suco de uva para nós cearmos no próximo domingo. E que Deus te abençoe.